Boa noite. Pronto aqui para começar a nossa live de hoje. Olha, Nani. Como é que é, Nani? E já estamos online. E aí, Oi, boa noite, tudo bom? buenas noches, boa noite. E aí, tá pronta? Ô, meu irmão aí. Sim, tudo certo. Fábio tá de férias, tá bem tranquilinho, relaxado. Mesmo de madrugada, tá prontinho, né, Fábio? Eu tô sempre, né? Mas se bem que hoje eu acordei cedo. Ótimo. Gente, boa noite pra todo mundo. Deixa eu apoiar o celular aqui pra não ficar balançando. Oi, família Fetter. Oi, Carol. Oi, pessoal. Hoje a gente vai conversar sobre networking. O Hugo. E a gente vai destrinchar essa história de networking. O que que é, o que que não é, para que serve, para que não serve. E vamos lá, vamos começar a falar, vamos prestigiar quem tá na hora, quem tá no início aí, todo mundo junto, acompanha a gente. No final, eu vou cuidar para quando der uns 15 minutos, eu faço um sinal por Fábio, passar a mão na testa, tipo assim, Fábio, deu, agora vamos abrir para pergunta. Porque vocês já, quem nos acompanha já viu, né? A gente chega 2 minutos antes e meu Deus, tchau, gente, obrigada. E acaba esquecendo, a gente fala demais. Mas é O... por um bom motivo. Vou começar aqui dando um especial abraço aí pro Hugo, que o Hugo é daqui de Portugal, portanto ele também tá aí na quebrada, Nossa, na madrugada. E também pro meu irmão que tá lá na Austrália, que foi pai. Portanto, eu sou tio novamente, tio da Sofia, o Anderson tá lá, e estão todos bem, nasceu um terneirinho de 4 quilos. nossa senhora, Dig. Um beijo também para Mariana, minha cunhada, que deu tudo certo no parto. Normal e sem epidural. Uau, Verona. Guerreira, Peter. guerreira. Parabéns. Então Então vamos lá. tá, vamos lá. Network. Networking. É um tema bem importante. Eu tive essa semana com o pessoal da Active Mind no evento deles lá em Coruche para falar. Eu falei manhã inteira sobre networking. Hum, Por que esse tema? Networking provavelmente é a coisa mais importante da tua vida. E as pessoas subestimam de forma quase que grotesca o efeito do networking na nossa vida. Eu estou em Portugal por causa de networking. Quando eu vim para cá, o, o meu cunhado estava vindo para cá e ele faz parte da minha network. E ele trouxe meu currículo. E ele veio para cá por quê? Porque a prima dele era casada com um cara que estava aqui, networking. Né? Depois aqui, diversas vezes eu troquei de emprego através de networking. Aliás, estatisticamente, eu não me lembro da estatística, portanto não vou inventar, tá? Mas estatisticamente é comprovado que as pessoas são mais contratadas por meio de contatos do que pelo ter um currículo forte. Isso, por exemplo, aconteceu comigo. Eu estava aqui, queria trocar de empresa, estava procurando emprego, estava vendo algumas coisas. Entretanto, um ex-chefe do meu irmão, o Carlos Stumpo, meu irmão vai se lembrar, chamou ele para trabalhar, só que ele recém tinha trocado de trabalho, o Anderson. E, e ele falou assim: Olha, eu não posso, mas fala com meu irmão, ó, o Diogo, também está aqui em Portugal.
E ele, olha, mas fala com o meu irmão, porque o meu irmão pode estar interessado. Eu fui para a entrevista e eu não fui entrevistado. A gente só conversou e quando eu chegou assim, tá, e falar das, enfim, do trabalho, não sei o que, ele falou, não é preciso, tu é irmão do Anderson, já sei quem tu é. Portanto, não há necessidade. E inúmeras vezes isso aconteceu comigo, tenho certeza que aconteceu com o pessoal que está aí ouvindo, muitas e muitas vezes, certo? E às vezes acontece uma certa. A pessoa foi contratado só porque é amigo, ou contratou amigo, contratou parente, ou indicou parente, ou ajudou o amigo. É assim, tu vai dar oportunidade para quem? Para quem tu não conhece ou para quem tu conhece? Né? Sim, mas daí o que que acontece? A pessoa, ela vai pelo... Tá dando retorno aqui, deixa eu baixar o volume. Ela vai, acredito que ela vá pelo network, mas ela se sustenta no emprego ou não pela própria habilidade e pela própria capacidade. Um dos pilares do networking é a credibilidade, né? O meu irmão não teria me indicado, e os meus amigos que sempre me indicaram para os trabalhos que tinham para acontecer. O meu trabalho atual foi por indicação, foi para um amigo meu também. Se eu não tivesse credibilidade, entendeu? Então, o primeiro pilar do networking é tu ser uma pessoa agradável. Na verdade, isso depois a gente volta aqui, mas o outro pilar outra coisa muito importante do networking é ter credibilidade. Porque tu não adianta tu ser uma pessoa agradável e tu não ter credibilidade, porque senão as pessoas vão dizer assim, não, ele é muito legal, mas ele não serve para essa tarefa, entendeu? Ó, o Diogo tá dizendo que tá com muito eco no som. E agora? Melhorou, Diogo? Bom, vamos seguir aí, qualquer coisa o Diogo nos avisa. Então, o networking, tá? É baseado nisso, é baseado em... Primeiro, tu tem que ser uma pessoa, tu tem que construir uma... Tem que se tornar uma pessoa bastante agradável e memorável, certo? E o que isso quer dizer? Quer dizer que as pessoas vão se lembrar de ti pelas coisas boas, certo? Tu tem que ser, eu costumo dizer, inesquecível, e está sempre na cabeça das pessoas. E como é que tu faz isso? Tu faz isso criando boas experiências para as pessoas com quem tu convive, certo? O jogo do networking não é uma corrida de 100 metros, tá? É uma maratona. É o tempo todo tu tem que estar trabalhando o teu networking. Então, é assim, o melhor momento para tu fazer isso é quando tu não precisa. Certo? Sim, porque daí tu vai estar num ambiente confortável, desempenhando o papel que tu já desempenha normalmente, sem estar concordando com as coisas. Exatamente. A questão é, chegou aí o João, que também estava lá no workshop que a gente fez com o Diogo. O que acontece? Networking também depois vai te trazer resultados, vai te trazer lucro, né? Vai te trazer oportunidades de trabalho. Algumas pessoas trabalham com marketing multinível, que também é uma forma de fazer networking. Só que acontece, chega final do mês, tu tem que fechar tuas cotas, tu tem que fazer as tuas vendas e tal, daí a pessoa desata a fazer ligações. Não é assim que funciona. O networking tem que ter uma manutenção, uma coisa constante. Mas voltando, mas nada disso, tu não adianta tu ser muito credível também, se tu não for uma pessoa agradável, né? Existem alguns truques, né, digamos assim, que se aprende para se tornar uma pessoa de agradável convívio. Não estou falando de comer de boca fechada, como é óbvio. Vou falar de coisas que às vezes a gente... Boas maneiras e boas práticas, parceria e... Exatamente. Olha, a primeira coisa, né, é ser uma pessoa boa de conviver, é ser um bom ouvinte, certo? A pessoa tem que ser boa de ouvir.
quando normalmente, cara, eu lá no workshop falei pro pessoal assim, quando a gente tira uma foto de grupo, né? E o pessoal vai ver antes de publicar, antes de partilhar, para ver se a foto ficou boa. Todo mundo vai olhar a foto, vai olhar para quem? Vai olhar para si mesmo, né? Isso porque as pessoas gostam muito de si próprias, certo? Então, se tu chegar num convívio para falar com uma pessoa, ou mesmo quando for falar com um cliente, e tu for falar, porque eu isso, eu aquilo, eu fiz esse curso, eu tenho não sei o quê, e a certificação do caramba, e eu comprei, eu investi, eu... A pessoa tá ali assim, boring, entendeu? Não tá batendo. E todo mundo aqui já passou pela situação de conviver com pessoas que quer ser o centro das atenções e tá sempre falando. Papapá, 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 porque eu isso, porque eu fiz aquilo, porque papapá, papapá. Isso não é uma pessoa agradável, né? Às vezes a pessoa tem histórias legais para contar, isso é diferente, né? A pessoa está contando um caso, está contando uma história, a gente conhece aquelas pessoas que contam história super bem, e isso é super importante em networking, saber contar uma história, porque é como tu te conecta com as pessoas, é através do contar a história. Isso é uma coisa ancestral, certo? A passagem de conhecimento desde o homem das cavernas era através da oratória. Então, saber contar uma história é a forma como tu te conecta com as pessoas. Não é disso É que eu uma tô das falando. principais formas de comunicação. Exatamente. Né? Quando tu conversar com uma pessoa, for conversar com um cliente teu, tu vai poder contar para ele que tu também, de certa forma, passou por aquilo que ele está vivendo. E aí ali há uma ligação. Ou que tu ajudou a transformar pessoas que estavam passando por aquilo que ele estava vivendo. Então, se tu contar uma história para o cara, ele vai se identificar com aquilo, ele vai dizer, esse sou eu, entendeu? Mas tudo isso para dizer que para a gente conseguir criar ou deixar uma pessoa à vontade, a gente tem que botar o foco nela, certo? A gente vai conversar com ela, eu vou chegar para te conhecer, e aí, Nani, porra, que legal, tu é irmã da Fábio, né? Conheço bem a Fábio. Conta aí, cara, o que tu faz? Aí tu vai começar a contar a tua história. E aí tu vai adorar a conversa, porque as pessoas gostam de se ouvirem, entendeu? Então isso um truque, não pelo lado pejorativo da palavra, Sim, e tem gente que já faz isso naturalmente, né? naturalmente, claro. Tem gente que usa o termo quebra-gelo, party crack, uma forma de tu entrar no ambiente. E como é que tu começa? Tu não conhece ninguém. Escolhe um, oi, tudo bom? E aí, o que tu faz para viver? E começa de repente a trocar uma ideia. Exatamente. É assim que a pessoa, quando começa a falar sobre si mesma, ela, ela gosta, porque ela gosta daquilo que ela está ouvindo. Mesmo que ela tiver reclamações a fazer, ela gosta de se ouvir, né? Então esse é o primeiro truque. O segundo truque é assim, daquelas 6 necessidades básicas humanas, que eu acho que a gente devia fazer uma live sobre isso. Uma muito importante é a significância e o reconhecimento. O que isso significa? Que as pessoas todas vão procurar sempre reconhecimento. Tem um amigo meu, acho que eu já mencionei em outra live, o Thiago Tabajara, que é neurocientista. Ele diz que a principal necessidade humana, e dentre elas está o amor, a variedade, a estabilidade, o crescimento, o propósito, o reconhecimento é talvez a mais forte, certo? O que isso quer dizer? Vamos aqui fazer uma. Vamos para os exemplos, né? Uma pessoa, só por reconhecimento, entra num prédio toda cheia de explosivos e se explode dentro de um prédio. Entendeu? Não tem dinheiro envolvido, não tem nada, né? Grandes feitos da humanidade foram feitos, os bons e os maus, só por necessidade de reconhecimento. Então,
dentro dessa estratégia de conversar com a pessoa e procurar ouvir a pessoa e procurar saber o que a pessoa tem para te falar, tá aquela coisa do reconhecimento. Assim, porra, é mesmo? Tu passou por isso? Cara, que guerreiro ter sobrevivido por isso, sabe? Vai estar validando o sentimento dela. Exatamente. Pô, Nani, tu é mesmo, cara, tu te mudou aí para os Estados Unidos, porra, assim de supetão, porra, aqui, pô, foi duro, né? Pô, tu deve ser uma pessoa bem resiliente, né? Pô, enfrentar aí vida nova com as crianças e tal nos Estados Unidos, que, pô, tu deve ser uma pessoa bem resiliente, né? Isso motiva a pessoa se sente reconhecida. E o reconhecimento é super importante, sabe? Mesmo quando tu estiver dando um treino, às vezes tu tá dando um treino para um cara que, imagina, ele habitualmente faz 100 repetições no exercício, né? E eu vejo isso muito nas academias que eu passo. O cara tá fazendo bem, o bem era o esperado, né? E aí o que acontece? Quando o cara faz mal, leva na cabeça. O cara tá fazendo mal, ele precisa ser corrigido em alguma coisa, ou às vezes o cara tá fazendo mal, por exemplo, o cara que faz 100 repetições de uma qualquer coisa, de repente não tá conseguindo fazer 100 naquele dia, pode até ser preguiça, né? Pode estar até corpo mole naquele dia, mas sim, tem dias e dias, né? Ninguém tá 100% todos os dias. Sim. É reconhecer o cara, dizer, porra, hoje tá mais cansado, né? Não faz mal, tô vendo que tu tá aí, mas tu tá no teu 100%. Teu 100% hoje é um pouco menos, não faz mal, amanhã a gente... Entendeu? Reconhece o cara. Reconhece a pessoa. Isso cria conexão, entendeu? Isso cria conexão com ela. E é isso que vai te fazer ser uma pessoa mais memorável. Ah, porra, eu gosto muito de trabalhar com a Nani. Porra, eu vou Lembra lá. aquele negócio que a gente falou sobre sistema límbico? Tu acessou aquela pessoa através do sentimento. Exatamente, a pessoa se sentiu bem, ela está ali contigo, ela se sentiu bem, entendeu? Uma outra coisa importante, né, que ajuda a criar isso, que ajuda a criar uma experiência, é tu dar alguma coisa. Sempre dar alguma coisa para a pessoa. Aliás, recentemente eu li o livro Sete Leis do Sucesso do Chopra, e ele fala uma das leis do sucesso é tu dar. Dar. Não necessariamente dar alguma coisa material, mas dar um elogio, dar um pensamento positivo, entendeu, para a pessoa. Tá passando, pô, fala, sabe? Dá uma experiência. Quando eu cheguei lá no na verdade, onde foi o workshop com o Diogo, eles estavam no evento de 5 dias, tá? Então o pessoal já estava lá e eu cheguei no terceiro dia para trabalhar amanhã e fazer o evento com eles à tarde e no final do dia eu fui embora. Olha só que lição de networking. Eu cheguei lá, mal entrei com o carro, saiu uma senhora de dentro da casa. Pensou assim, veio falar com o Diogo? Eu assim, vim. Então pode parar o carro aqui. Eles estão terminando a aula agora de hidroginástica, mas vem comigo. Daí eu, beleza, parei o carro, desci, e ela assim, eu sou Antônio, não sei o quê, eu era proprietária do lugar. Eu, que legal. Daí ela começou a mostrar o lugar, aqui tá as galinhas, aqui tá o pomar, não sei o quê, porque era uma propriedade rural, assim, e, vai dormir aqui também? E eu assim, não, hoje eu não posso, enfim, tô com as crianças em casa, vou voltar, não sei o quê. Tá bem. Não, mas o café da manhã toma com a gente, não toma? Hum. Já, né? Nunca nego, né? Eu, claro, daí já botou ali um prato para mim na mesa, pãozinho quente, café, tal, fruta, cereais, não sei o que, não sei o que. Tu já não esqueceu dela. Cara, me cobrou zero. Eu ia dormir ali? Não. Eu ia ser cliente? Pode ser que eu volte lá? Não. Mas Tava, tu já tá falando bem da recepção dela, da pessoa dela, do estabelecimento dela. o que acontece? Eu ainda não fiz, mas estava ligando o meu computador aqui agora para eu fazer, que é entrar no Booking
e dar uma review para ela. Um good review pra ela. Porque que acontece? Essa pessoa está fazendo um excelente networking. Eu cheguei lá e me senti super Bem acolhido. recebido. Eu fui lá para fazer um negócio com o Diogo, não tinha nada a ver com ela. Tomei café, usei a piscina, né, ocupei o espaço dela, nada. Assim, ela simplesmente me recebeu super bem, chegou à noite, perguntou, não fica para jantar? E eu assim, não fico, não fico. Enfim, tem que ir. Mas ela, enfim, fez um networking ali, criou uma experiência, entendeu? E olha, não foi acaso, porque eu perguntei pro Diogo como é que ele chegou lá. E ele chegou lá um dia que saiu para andar de moto, estava, enfim, querendo desanuviar, já tinha 1.000 quilômetros de moto nas costas, parou ali, ela recebeu ele bem. Aí ele estava sozinho, era domingo de Páscoa, ela convidou ele para almoçar com eles, com a família dela, Uhum, entendeu? uhum. Mas agora eu te pergunto uma coisa. Existem pessoas que fazem o network de maneira natural, inata. Ah, E tem pessoas que aprendem o network. exatamente. Porque elas não têm habilidade, ou têm, inclusive, de repente, dificuldade de fazer esses primeiros passos que tu falou. Por exemplo, lá, credibilidade, tu tem que ter credibilidade. Não tem como criar credibilidade, eu acho. Sim. Agradável, tu ainda pode aprender a ser bem-humorado, né? Sobre a credibilidade a gente já fala. Então, aprender que tu pode ser polido, né? Que tu pode doar-se ou doar alguma coisa. Isso tu aprende. E tem pessoas que já têm isso nato, que já fazem isso porque. Cara, tudo depende, enfim, do meio e da forma, não como tu foi criado, porque a mesma criação gera duas pessoas diferentes ou mais, né? Mas depende da forma como tu experienciou a vida até então. Imagina que tu, pela tua experiência de vida, foi conduzido a se tornar uma pessoa egoísta, a defender o teu, né? A sempre defender o teu. E aí, de repente, tu entra na nossa live aqui e começa a ouvir uma pessoa falar sobre isso. Pô, a pessoa não tem aquilo de forma inata, né? Ela aprendeu, pô, tinha que disputar o pãozinho à tapa e tal, não sei o quê. Ela pode se tornar um bom networker? Claro que pode. Ela pode aprender a fazer network. Ela pode aprender a fazer networking. Ela vai começar a pensar e mudar o mindset dela, né? E começar a pensar, digamos assim, progressivamente, né? Fazer ao outro o que eu gostaria que fizesse a mim, é o primeiro passo. E o segundo passo é fazer ao outro aquilo que ele gostaria que fizesse a ele. Que pode não ser a mesma coisa, né? Imagina que eu recebo um vegan na minha casa e eu digo assim, eu gostaria que me servisse um bife, eu sirvo um bife, né? Então, o primeiro passo é tu pensar o básico, né? É tu pensar, só vou fazer para os outros aquilo que eu gostaria que fizesse a mim. Mas o segundo passo, digamos assim, eu vou fazer ao outro aquilo que ele gostaria que fizessem a ele. Sim, quer ser um bom anfitrião, né? Isso, na verdade. Exato. Então, é assim, o que essas coisas vão fazer? Vão fazer tu criar uma experiência que vai te tornar memorável para as pessoas, entendeu? Uhum, tô anotando aqui. Tem um amigo meu, o Marlon, o cara, ele tem um troço, cara, muito engraçado. Um dia ele me ligou e disse assim, pô, e aí, como é que tá? Tudo bem? Né? Ele não é um cara que me ligava sempre, assim, né? A gente não se falava sempre. E aí, pô, não sei o quê, tô te ligando, pô, pra saber como é que tu tá tudo bem, tal, tal, tal. E eu falei, pô, tá tudo bem. E aí a gente conversou um pouco, né? Mas como não era aquele cara boa noite, boa noite. Oi, Cris. Como não era aquele cara que me ligava sempre, eu perguntei, e aí, meu, mas diz aí, que eu posso te ajudar, né? Não sei o quê. Ele, não, cara, nada, é que eu sonhei contigo. Daí eu falei, ih, caraca, porra, conta aí. Daí eu já fiquei meio cabreiro. E assim, não foi nada demais, foi um sonho, assim, não foi nada demais, mas eu tenho por hábito ligar para a pessoa quando eu sonho com ela. Uhum. Porra, cara, que legal, sabe? E aquilo foi uma coisa que
que me marcou, sabe? Pô, isso aí é um troço de networker. Entendeu? Tu lembra da pessoa, tu liga para ela. Tu tem a oportunidade de fazer alguma coisa para uma pessoa, tu faz. Tu faz, tu entrega valor, tu faz. E aí tu vai construindo, as pessoas vão sempre se lembrando de, pô, a Nani é uma pessoa super agradável, super Não, e legal. outra, né? Quanto mais sincero isso for, mais sólido vai ser a relação, Cara, né? Porque tem que quanto mais honesta qualquer relação, seja com cliente, seja com filho, seja com casal, o que for, quanto mais transparente, mais sólida é. Então, o network nada mais é que relacionamento, ó, o né? GG. O GG, Então, relacionamento em todos os aspectos. Então, faça, mas faça de bom grado. Não faça assim, tipo, oi, não, vou treinar network, vou ser fake. Não, né? não, até queria comentar aí, acabou de entrar um amigo meu, o Eugênio, o GG. O GG é um grande networker, entendeu? É um cara que quando se lembra de alguma coisa para ti, ele te liga, entendeu? Faz projeto social, o GG tem projeto social na casa dele, faz as coisas, tipo, mas, Nani, eu só acredito nas coisas feitas com integridade, certo? E agora tu tocou num ponto fundamental, né? Da sinceridade. Uhum. Para mim, uma crença particular minha, que é assim, só existe um meio, que é com integridade e com sinceridade, E aí certo? tu constrói a credibilidade. Como é que tu vai construir tua credibilidade? Tua credibilidade tu vai construir sendo íntegro, né? Obviamente, não prometendo coisas que tu não pode cumprir. Olha, Fábio, é muito mais importante, é muito melhor tu prometer menos e entregar mais. Diga-se de passagem, se tu lê As Leis do Sucesso do Napoleão Hill, ele fala que uma das leis é entregar mais do que aquilo que é prometido ou necessário. Portanto, é muito ruim tu frustrar uma pessoa dizendo assim, não, eu consigo te dar 10 e depois chegar na hora e dizer assim, só deu tempo para 8. É melhor tu dizer, eu consigo te entregar 6 e entregar 8. Que é a história da costureira. É, Eu vou te entregar dia 20, sendo que ela tá sabendo que vai ficar pronto dia 15. E daí tu exatamente, entrega dia 15, ela vai ficar trifeliz. A cliente exato. vai ficar trifeliz. Então, é muito melhor fazer isso, né? Então, de uma forma geral, como é que outras formas tu criar, voltando um bocadinho, criar boas experiências, né? Se tu vai receber a pessoa, ou na tua loja, ou no teu estúdio, não sei o quê, tu ter algum chameguinho para a pessoa, entendeu? Nem que seja uma água fresca, aromatizada, Aromatizada, um cafezinho. Sim, ali tu faz uma experiência. Ali tu gera, porque ele não tá. Isso eu falei, olha, essa semana eu falei com uma colega de trabalho. Eu falei, o teu cliente, ele não quer só ir lá e fazer o Pilates. Porque não, só ir lá fazer o Pilates, ele tem o teu, o da esquina, o outro, e às vezes até mais barato. Tu tem que exato. ver o valor agregado que tu tá oferecendo para ele, né? É a experiência em si. O que que faz ele se conectar contigo e não com o da esquina? Exatamente, é tu chegar pro cara e receber ele com um café, com um biscoitinho, entendeu? É tu, de vez em O quando, ambiente tem o cheiro, tem vários sentidos que tu pode fazer na experiência. exatamente, exatamente. Esse tipo de coisa constrói experiência. Credibilidade tu constrói criando autoridade, certo? Como é que tu cria autoridade? Primeiramente, botando o teu na reta. Entendeu? Tem que postar em redes sociais, fazer post, mas não é post de vídeo do cavalo dando coice na cara do bebê, não sei o quê. Não, é postar, é dar a sua opinião, mesmo que ela seja. Ela nunca vai ser unânime, obviamente, mas às vezes vai mais de acordo com
Ou o Rafael Sim, tem que emitir a opinião e dar a cara a tapa. dá Isso a o meu cara, amigo Natanael fala muito. Natanael é fera em networking. tem que dar a cara a tapa, entendeu? Existem outras formas de tu construir credibilidade, que é te juntar com pessoas que têm credibilidade. Eu, por Uhum. exemplo, quando o ano passado, cara, eu tive num evento de coaching, na Semana Internacional do Coaching, organizado pela ICF, que é a maior associação de coaches internacional, tá? E foi aqui em Lisboa. E eu, pô, cheio de coaching top lá, né? E aí eu assim, cara, como é que eu vou fazer para me juntar com esses caras? Daí troquei ali com os que eu me identifiquei, troquei contatos. E aí depois que eu fiz, eu organizei um e-book e chamei os caras, cada um para escrever um capítulo. E eu escrevi um capítulo, entendeu? Eu me propus a organizar, organizei, formatei, tive um trabalho da peste. Os outros coaches eram todos coaches muito mais experientes que eu, e eu estou ali no meio. O que acontece? Isso cria autoridade, cria credibilidade. Agora tu imagina o contrário. Quando é que algum dia aqueles caras, quantos anos de coaching eu vou ter que ter para que outros se lembrem de me chamar para escrever um livro com eles? Olha que passos. Tu foi proativo e se Pô, antecipou. tu tem que ser responsável pelas tuas coisas, entendeu? Eu pensei, pô, como é que eu vou fazer para estar nesse meio, para estar junto com esses caras? E que eu tenho hoje? Tenho uma dúzia de e-mail deles me agradecendo por ter organizado o trabalho. Entendeu? Tem um trabalho onde está lá os nossos nomes todos um junto com o outro. Entendeu? Os caras Uhum. podem conhecer os outros 9 e dizer assim, pô, cara, esse cara aqui eu nunca ouvi falar. Mas está no meio desses caras todos aqui. Entendeu? Sim. Tu Aí, pode plantar várias sementes. Algumas vão brotar, outras não. Mas tu plantou várias? cara, é assim, tu tem que ser proativo, tu falou tudo. Entendeu? Tem que ser proativo. Essa é uma forma delas. Outra forma da gente ganhar credibilidade, autoridade, é fazer isso que a gente está fazendo. É vir aqui, tá aqui conversando, isso aqui é se expor, outras pessoas da tua área e da minha vão ver esse vídeo, vão concordar com algumas coisas, vão discordar com outras, não importa, pode até discordar com tudo, mas a gente Uhum. está vindo aqui e tá falando, entendeu? Isso aqui cria autoridade. No meu caso, por exemplo, quando eu estou dando aula de jiu-jitsu, a minha faixa, cara, é velha, mas parece um trapo. Para quem tá de fora, aquilo é um trapo que eu enrolo na cintura. Mas quem é Hum. dentro da luta, o que acontece? O cara olha e diz assim: porra, aquela faixa tá ali há muito tempo. Ó, respeito. Entendeu? Muita gente, cara, me trata, entra na minha aula, não me conhece, me trata por mestre. Entendeu? Como se eu tivesse 70 anos de jiu-jitsu. Por quê? Porque a minha faixa é velha, que é uma coisa que confere autoridade. Mesma coisa, chega um cara fardado para ti e diz, para o carro, tu para, né? Aham. O cara pode ser o segurança do shopping. A autoridade dele, na verdade, é zero. Mas o cara tá fardado, tu assume que ele tem autoridade para estar falando. Se um cara de bata branca chega para ti e diz para tu tomar uma aspirina, tu, né, vai tomar. Até tem uma história bem engraçada que eu vi uma vez o Jô Soares contar a respeito disso. Hum. O Jô Soares, sabe que ele é meio hipocondríaco, né? Ele se Meio. assume. Ele se assume. Aí ele disse que ele entrou no elevador do prédio dele e tinha um senhor de bata branca no elevador, né? Ele, pô, vê um É médico, médico. não se aguenta, né? Aí falou, boa noite e tal, não sei o quê. Aí, tá indo para onde? Daí o cara falou, ver o fulano de tal, no andar tal. Ah, tá. Eu tô meio, sabe que eu tô meio mal da garganta, se importa enfim, Depois dá uma passada ali no meu AP. Não, pediu pro cara olhar, e o cara, tá bom, daí ele abriu a boca, mostrou a garganta pro cara, o cara assim,
daquilo que eu entendo, parece normal. Mas assim, mas como assim daquilo que eu O cara entendo? O era cara, açougueiro. não, sou barbeiro, eu tô indo cortar o cabelo do seu vizinho. Mas, meu, o cara tava com um jaleco branco. Sim, sim. Então, ó, isso é outra maneira de criar credibilidade, a forma pela qual tu se apresenta. Óbvio, tu tem que. Não, isso não quer dizer que tu tem que andar de terno, de smoking ou o que quer que seja, mas tu tem que estar Não, vestido mas tu tem que adequado. ser coerente com a mensagem que tu quer passar. Exatamente, tem que estar vestido adequadamente, Se entendeu? tu é um professor de educação física que quer passar mensagem de esportista, que tá na vibe sempre do esporte, tu não vai dar aula de terno e gravata. Claro, Se tu é uma entendeu? fisioterapeuta que gosta de trabalhar com reabilitação e pilates e trabalha também com fisioterapia, eventualmente está vestindo um jaleco, vai passar a mensagem e a credibilidade que tu trabalha com aquilo. Isso é importante. E a imagem, né? O corpo ali avisa tudo isso aí. A Fabiane tem feito umas perguntas, se tu leu o livro do Carve, e que Não li ainda não. não, que esse network não seria o mecanicismo. Não seria o? Mecanicismo, mecanismo, tá mais É, em cima ali. Eu ia procurar. deixar para responder no finalzinho ali, deixar tu desenvolver o resto da ideia da Ah, tá. O credibilidade. que ela quis dizer é que não pode ser uma coisa mecânica, é isso, né, Fabiane? Acho que é. Sim, assim, à medida que vai se fazendo, né, o networking, na verdade, o networking, eu pensaria primeiro, né, como fazer amigos, Uhum. entendeu? Tu quer fazer amigos e tu vive num mundo, em sociedade, e, portanto, tu tem que cultivar essa, esse padrão de reciprocidade com o meio, entendeu? Sempre procurar fazer sem esperar ter de volta, Tá. entendeu? Deixa eu perguntar Ser- uma coisa. Ó, falta 20 minutos. Eu quero saber de todos os pilares do network e quero duas dicas, assim. Quem tem facilidade, ok. Quem não tem facilidade em fazer network, o como pode começar? Porque quem tem facilidade. Pode aumentar. E quem não sim, tem, precisa descobrir como fazer. Então vamos só focar nisso aí, pra gente não perder esses 20 minutos finais e não conseguir falar tudo. claro, claro. Então é assim, olha, os pilares para mim é tu te tornar inesquecível, Tá? entendeu? De que forma? Sendo agradável e tendo Tá? credibilidade. A, a única forma a única pessoa, digamos assim, que eu acho que poderia não se preocupar em ser agradável ou não, é se o cara for um neurocirurgião daqueles mais fodásticos do mundo, o único que faz aquele trabalho. Daí o cara pode ser um arrogante, um merda, que o cara, puta, tá, porra, vou ter que ir com esse cara. Mas se ele tiver um concorrente que é mais simpático que ele, né? Ou seja, para 99,99999% da população, Uhum. extremamente importante saber lidar com pessoas. Eu já disse isso em outra live, mas estatisticamente 100% das pessoas que são os teus clientes e 100% do teu staff são humanos, né? Então, tem que saber lidar com pessoas. E as pessoas se lidam como? Ouvindo, evitando argumentação, reconhecendo, Validando o validando, falar, discurso da pessoa. a pessoa falar, porra, pelo menos, cara, assim, quando não for possível, eu não estou dizendo que é para concordar com coisa errada ou com coisa que tu Uhum. não concorda, mas assim, porra, cara, que interessante o teu ponto de vista. É bem diferente do meu, nunca tinha ouvido falar por esse teu lado. Ou assim, Uhum. que interessante, eu conheço outras pessoas que também pensam assim, e a gente, quando conversa sobre isso, também é outra forma de pensar, também é outra forma de fazer, também é Sim, outra. mais uma vez, se mostrar aberto.
Porque as Totalmente. pessoas que não têm o mindset open, eles vão ser invariavelmente destrutor de network. Vai ser uma pessoa que vai ser lembrada por ser inconveniente, ou Exato. chata, ou teimosa, alguma coisa assim. Então, network tá ligado com isso. As pessoas vão concordar só para não perder o amigo, entendeu? Mas se tornam Isso. cansativas. Isso, e tu não vai recomendar aquela pessoa. Porra, talvez o cara seja muito bom naquilo que ele faz, e aí. Mas Mas, se tem um outro que faz a mesma coisa que é mais agradável, tu vai recomendar o outro. pô, tu nem. Pô, cara, conviver com gente pain in the ass, entendeu? Não rola. Então ser uma pessoa agradável, constitui Credibilidade, agradabilidade, a credi- lembrar, ser uma pessoa memorável. a credibilidade, né? Tu constrói criando autoridade, daquelas formas que a gente falou, né? É, botando a cara a tapa, estudando, 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 lendo, 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 se especializando naquilo que tu quer fazer, né? Óbvio, não existe criar credibilidade com base nenhuma. Sim. Tem que fazer, mas depois tem que botar a cara a tapa, entendeu? Porque senão ninguém vai saber aquilo que tu faz ou aquilo que tu é. E para que tu veio? Exatamente, entendeu? E tem que sempre Quem lembrar, não é visto não é lembrado. quem não é visto não é A lembrado. Paty fala muito isso. E tu tem que sempre pensar que é o outro, entendeu? O importante é o outro. O importante são as outras pessoas. É claro que a gente é importante, a gente é a pessoa mais importante da nossa vida, mas quando a gente vai conviver, a gente tem que dar atenção ao outro. Como é que eu posso te ajudar? Como é que eu posso ser útil? O que tu precisa? Solícito, proativo, um bom anfitrião. Realmente Exatamente. se doa, né? Entrega mais do que pedem. Não tem erro isso. A magia vai acontecendo. Foi o que eu falei lá no pro pessoal do workshop, né, do Diogo. Eu falei, eu tô aqui e o Diogo nunca me viu trabalhar. O Diogo nunca viu o meu currículo. Tu tem credibilidade. Ele te convidou para trabalhar porque tu tem credibilidade. De alguma forma, tu foi autoridade em algum momento. Eu criei networking com ele sem Sim, esperar que ele. Quando é que eu ia saber que um dia ele ia fazer um workshop e ia me chamar para trabalhar lá? sim. Nunca, né? Então, Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Então, invariavelmente, tu diria o quê? Que quem sabe fazer network é agradável, proativo. é claro, Quais seriam sim. as qualidades de um bom networker e qual seria pontos a ser trabalhado de quem não sabe fazer um bom network? Bom, é assim, para mim a base de tudo é sempre a integridade, bem ou mal, ser íntegro, sabe? Depois, ser uma pessoa agradável, entendeu? Isso vai fazer com que as pessoas queiram estar contigo e queiram te Sim, ajudar, entendeu? ok. Fazer pelos outros, primeiro, entendeu? A vida não é bem um jogo de toma lá da cá, mas tu vai receber se tu fizer pelos outros, porque e nem precisa ser diretamente da pessoa. Como eu fui super bem recebido lá no Monte Macário, que foi onde foi o evento do Diogo. Não tenho previsão de ir lá, não tenho, porque não tenho férias para tirar, não tenho previsão, mas eventualmente alguma pessoa vai lá porque está ouvindo minha live hoje, Sim, entendeu? Alguma pessoa vai contratar o serviço porque vai ver minha review lá no Booking, entende? sim, entendi. Então é dar. Dá. Quantas vezes Entrega. Fábio, se tu soubesse o que eu já gastei em livros que eu dei, livros, de eu ver um livro, me lembrar de uma pessoa comprar um livro e dar. Dá para aquela pessoa, entendeu? Dá ajuda. Olha, eu estava treinando na quarta-feira e eu ganhei uma bermuda e a bermuda ficou um pouco apertada. Zero, nova. Tava treinando e o pessoal até riu da bermuda porque era amarela, não sei o que, não sei o que. Terminou o treino, eu dei para um amigo.
Eu dei, peguei e dei. Sim. Entendeu? Não, Então, fazer network tem que ser agradável, saber entregar mais do que tu promete, gerar credibilidade, gerar vínculo através de experiência, exato. é, se tornar memorável por ser uma pessoa agradável, fornecer, viabilizar experiências, mais alguma coisa, coerência no que faz e credibilidade, que é o que tu já falou lá no Exato. início. É, a gente tem três personalidades, né, dentro da gente. O nosso eu público, que é o geral, é o que todo mundo está vendo aqui a gente falar. O nosso eu privado, que é o nosso círculo mais íntimo, família e amigos, certo? E o nosso eu secreto, que é aquele que é só nosso para nós. Quanto mais iguais forem esses três, mais fácil vai ser o teu desempenho, entendeu? Porque quando a pessoa tem incongruência, tipo, a pessoa pensa uma coisa, mas faz outra, fica esquisito, Sim, entendeu? sim. Fica Fica, esquisito, entre aspas, fake. fica fake. Não fica coerente. A pessoa tem que cultivar isso, ela tem que ser transparente, tem que ser linear. E aí, como é que isso vai funcionar? Tu tem que mudar lá atrás as tuas crenças, entendeu? Tu tem que acreditar que tu vai dar, e um dia vão se lembrar de ti, entendeu? Tá. Deixa eu perguntar outra coisa. O que que não é network? Lembra que a gente falou hoje, a gente falou de algumas coisas que a gente ia falar, a gente falou, e daí tu falou, vamos falar inclusive o que que não é network. O que não é network? Então, não confundir network com not working. Não, é um erro comum, porque só troca uma letra, e eu vejo isso sobretudo nessas empresas de marketing multinível, né? O cara acha que vai botar dois negros abaixo dele, que os caras vão fazer ele ficar rico sem trabalhar. Esquece. Não funciona. Dentro do conceito de networking, existe o giver e o taker. E a gente tem que ser o giver, sempre. Quem é o taker? O taker é o cara que não partilha, é o cara que liga só quando precisa, Que só é tá o cara pensando, só quer saber do dinheiro. que só quer saber do dinheiro, só faz a coisa quando vê o lucro diretamente associado com aquilo que ele está fazendo. Interesseiro, entre aspas. Interesseiro, vai te ligar para te pedir um favor. Quando te pede um favor, tu está fazendo, o cara, olha, mas já agora já me faz mais isso, e aquela merda não acaba nunca, entendeu? Então, que mais que não é networking? Cara, sem integridade não dá, não dá, não dá. Não dá. Oferece B, oferece C, não entrega GH. Não, não, Seja não. coerente. Tem que ser Marca coerente. prazo, cumpre o prazo. Não deu, ok, mas não torne isso uma constante. É, cara, porra, no percurso da minha vida, uh, conheci muitas pessoas, cara, que eram incoerentes, assim, até no mundo do esporte, sabe? Até com relação a doping, que, porra, tinha uma atitude, ou tinha um discurso e uma atitude diferente do discurso, sabe? Cara, e aí tu perde a credibilidade, entendeu? Tu desconstrói a neto. É, pessoas assim com discursos incoerentes também com relação a drogas, entendeu? Pô, é péssimo, porque para já quem vê um bocadinho mais, quem consegue perceber um pouquinho melhor, quando o cara fala já sabe que está mentindo. Sim. E olha só como é importante, Fábio, todas as lives anteriores. Parece que a gente. Parece que tudo tá conectado, né? Tá Tá? tudo, desde lá da primeira live, a gente tá na sexta ou na sétima live. E a primeira a gente falou como conectar-se com o cliente, as outras quatro a gente falou sobre a construção do MBTI, né? Como desenvolver essa ferramenta de acesso, como aplicar e como perceber. A outra da semana passada a gente falou sobre crenças. Então, o network, se tu tem tudo isso aí,
se tu tem a percepção, a abertura, tu tá focado no outro e aberto para te modificar e crescer e desconstruir muita coisa que às vezes te barra de evoluir, é sucesso na certa. É difícil, não é fácil, ninguém disse, mas se tu tá aberto e Pensa, percebendo, isso é crença. crença de não ser difícil? Porque não é difícil, Nani. Olha só, o maior poder que o ser humano tem é o poder da opção. A gente, acho que eu já tinha referenciado isso. Assim como a gente pode optar por ficar no sofá, ou sair para fazer um exercício, ou comer uma salada, ou comer uma salsicha, isso tudo são opções, certo? Mas a gente também pode optar aquilo que a gente vai acreditar ou aquilo que a gente vai valorizar, Sim, mas certo? daí tu tem que fazer um exercício para isso, porque isso não é natural. E assim, tudo, a pessoa que tu te tornou até hoje, tudo foram consequência de repetições, né? Escolhas, vivências, repetições, padrões. E tu adotar uma nova crença, eu diria que a primeira crença que a pessoa tem que adotar é que mudar uma crença é fácil. Se a pessoa passar a acreditar isso e passar a falar isso, interiorizar isso, o resto fica fácil, Sim, certo? Porque daí tu diz assim, uma coisa qualquer que tu queira, qualquer na tua vida, ela é tão fácil quanto tu pensar que ela é fácil, certo? Networking é facílimo. é a Quem não maneira como tu percebe as coisas, né? É, eu é? tava lendo o livro aquele do que eu te passei, não sei se tu chegou a dar uma olhadinha, que fala justamente, acho que é Psicologia Positiva, Felicidade de Harvard, alguma coisa assim. Hum, E ali fala justamente isso, a percepção, né? O autor diz no momento lá que ele foi dar uma palestra na África do Sul e ele falou assim, eu tenho que ir lá conversar com umas crianças carentes numa escola. Como é que eu vou abordar essas crianças? Como é que eu vou dar oi e tal e criar esse vínculo? Eu não vou falar sobre sucesso, sobre Harvard, Estados Unidos, que isso aqui não vai fechar para elas. E ele disse que chegou e falou: quem aqui gosta de fazer tarefa? Quem gosta de levar tarefa da escola para casa? E ele disse que 90% das crianças levantou a mão dizendo: eu adoro tarefa. E daí ele saiu daquela situação, conversou com um colega dele e falou assim: gente, o que, que tem essas crianças? Sim, não, é porque essas crianças elas se sentem honradas de estar podendo estudar, porque nenhum da família deles teve a oportunidade de estudar. olha Então, a aí. maneira como tu percebe, e ele falou, e eu voltei para Harvard, eu voltei para lá e me dei conta que as pessoas que percebiam como dádiva, como glória, como sei lá, o nome, não sei se dádiva, mas como benfeitoria, davam Benção. sempre graças pelo negócio. Então, nossa, que desafio! É difícil, mas eu consigo. Só de eu estar aqui em Harvard já é bom. E os que tinham a percepção, meu, é horrível, é difícil, eu não consigo, eu vou bombar na prova, não vai dar certo. Então, é a maneira de como tu realmente percebe. É, e tu vê, cara, eu já li diversas publicações a seguinte frase: não é o sucesso que te traz felicidade, é a felicidade que te traz o sucesso, Uhum. entendeu? É o caminho, né? É o desenvolver daquilo ali. Ou seja, primeiro a pessoa se torna feliz com aquilo que tem, e aí ela vai atingindo o sucesso, entendeu? Um recado aqui para a tal da Fábio Marabisa, né? É fácil, Fábio, é fácil. Aliás, é assim, se vou alterar aqui um bocadinho a frase célebre do Henry Ford. Se tu acha que é fácil ou se tu acha que é difícil, não importa, tu vai estar sempre certa, porque é sempre uma questão de crença. E a crença está sempre certa. Sempre, 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 sempre. Então, isso é fenomenal, cara. E quando a gente passa a, a perceber as crenças, certo? E passa, agora tu falou de uma coisa importante, que é fazer um reframe daquilo que nos aconteceu,
ou daquilo que está nos acontecendo, isso tem que ser um processo automático na nossa cabeça. Tu tem que olhar para uma situação horrível, certo? E dizer assim, ó, eu consigo ver o lado positivo disso. Eu consigo ver alguma coisa para agradecer. Porra, furou o pneu do meu carro, graças a Deus eu tenho carro. Entendeu? Porra, alguém quer que fure o pneu? Claro que não, mas o pneu fura. E só fura para quem tem carro. Sim, sim. Só fura para quem tem carro, sabe? Outro dia eu estava na academia e um rapaz que treina lá falou assim: porra, um sujeito não é homem sem ter um carro, porque ele ia ter que pegar os transportes públicos. E eu falei assim: lembra quando tu estava no Brasil, como é que era o transporte público lá? Ele, porra, muito pior. Eu, pois é, não é? Pois é. O cara, não sei da onde, lá no meio da grota, não sei o quê, tinha que pegar um ônibus do caramba, não sei o quê, estrada de terra e o Sim, caramba. Aqui sim. tem metrô, ônibus no horário, tudo a preço que se pode pagar, te leva para todo lugar, não sei o quê, porra, não tenho carro. Ah, é melhor andar de carro? Claro, Sim. com E é tudo certeza. uma questão de escolha, né? Uma autorresponsabilização e uma proatividade. Falou a palavra que eu mais gosto, que é autorresponsabilidade, entendeu? Sim. Tu É uma pode escolha, né? tu pode xingar o meio, tu pode xingar o ambiente, tu pode xingar. E eu vou te dizer, as pessoas vão continuar, umas morrendo, outras ficando doentes, outras não sei o quê. Sim, sim, sim. Ah, existem coisas que. Tem um amigo que fala: existem coisas que vão acontecer além de ti, independente de ti, né? E a gente brinca, contigo ou sentigo. O, E vão acontecer da mesma maneira. A forma com que vai desenrolar é como tu vai perceber aquilo e como tu vai reagir àquilo. o meu amigo, que hoje não está aqui, mas estava na última live, o Deco Aham. é um atleta. E eles têm no triatlo uma analogia que é bem interessante, que serve para a vida. Eles dizem assim, cara, se tu tá na prova, no meio da prova, eles fazem prova de 10 horas, imagina. Eu ia precisar de um calendário para fazer toda aquela distância lá, não era um Falta cronômetro. 3 minutos. Vai. Ele diz assim, se tá ruim, calma, porque vai passar. Sim. Mas se tá bom, calma, porque Vai vai, passar. Aham, eu já ouvi isso também. Aham. vai passar, cara, vai passar. Vai, vai, vai. A vida tem Então, assim, se tá bom, aproveita o máximo, porque também vai passar. exatamente, cara. Aproveita o máximo, sabe? Para desenvolver o Sim. networking. Cara, liga para as pessoas, entendeu? Manda uma mensagem, dá um Isso é oi, outra coisa, né? Stand up for good. Se tu recebeu um serviço que foi bom, levanta, vai lá e elogia. Vai lá, faz um elogia, post, vai lá, retribui. 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 Isso é network. Stand É, up for good. Não levanta a bunda ou não levanta o dedo só para ir lá reclamar. Levanta para fazer o elogio. Levanta para ser, né? Propagar o bem. Eu já falei isso em algum post meu, não me lembro qual. Mas é importante isso. Fábio, vamos começar a despedir, agradecer o pessoal. Márcia, obrigado. galera, Conseguiu pegar aí o obrigado. final. Fran, o pessoal de Portugal, muito Obrigado. obrigado. Cara, networking é tudo, networking é se conectar. É, se quiserem referências, olha, leiam The Game of Networking do Rob Sperry ou Win Friends and Influence People do Dale Carnegie. São livros ótimos. As Sete Leis dos Espirituais do Sucesso do Shaw Uhum. também é legal. Procurem o Fábio, procurem, liguem, mandem direct, manda WhatsApp, Manda um sinal de WhatsApp, fumaça. a Ele é gente tem muito acessível. A gente tem um grupo no WhatsApp. A Me gente tem um grupo. procura. Eu também, eu não sou PNL nada, nada de nada, mas eu adoro falar e adoro ajudar. Isso é crença.
temos que Mas eu não trabalhar sou PNL, isso não é crença, tchê. de nada. Eu não, eu sei fazer network. Se isso é uma coisa que eu sei fazer, eu sei. Aí, isso é uma crença boa. Não, Aí, esse eu manjo. é isso Gente, aí. obrigado. Um beijo para todo mundo. Fábio, muito obrigado. Valeu, 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 valeu. Mais uma vez.